Lição 170 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Não há crueldade em Deus e nem em mim. Comentário. Essa é outra lição importante, onde Jesus volta a uma discussão sobre a estratégia do ego que culmina em seu arsenal de defesas. A lição, portanto, é similar à que discutimos antes nas lições 135, 136 e 153. Entre aspas, se eu me defendo, sou atacado. Entre aspas, a doença é uma defesa contra a verdade e, entre aspas, minha segurança está em ser sem defesas, que expõe o uso que o ego faz das defesas para manter sua existência. Devemos revisar brevemente alguns conceitos-chave como uma introdução. Quando escolhemos originalmente o ego em vez do amor de Deus, a separação em vez da expiação, tomamos uma decisão pela individualidade, em vez de pela unidade. O ego temia que reconhecêssemos nosso equívoco e mudássemos nossa decisão, fazendo com que ele desaparecesse em sua própria nulidade. Para impedir que isso acontecesse, o ego delineou uma estratégia de duas frentes, um escudo duplo, levando ao estado de ausência de mente. Isso assegurou que, sem consciência da mente, nunca pudéssemos mudá-la. O primeiro escudo do ego é o pecado, culpa e medo, dentro dos quais somos miseráveis pecadores, cuja culpa merece punição e, portanto, tememos o Deus irado que vai nos destruir. Isso necessita de um segundo escudo do mundo e do corpo, nos quais o sistema de pensamento do ego é projetado no mundo, estabelecendo nossos corpos como vítimas inocentes dos pecados de outros. Com efeito, esses pecadores são as figuras de autoridade, aqueles que percebemos como tendo poder sobre nós, que encontramos através de nossas vidas como símbolos da vingança de Deus, roubando de nós nossa posse mais preciosa de todas, nosso ser especial. Se não formos cuidadosos, o ego nos avisa, Deus vai se precipitar para baixo e esmagar nossas defesas, deixando-nos vulneráveis à sua punição brutal e vingativa. Expresso na linguagem da lição, o ego nos acusa primeiro de sermos cruéis por termos destruído Deus. Nós separamos isso e o projetamos, e, portanto, Deus se torna aquele que é cruel. Como vamos ver em nossa discussão, esse é o modelo da deidade bíblica, que é frequentemente percebida como agindo de maneiras caprichosamente cruéis. Ele não chega a dizer que isso não tem nada a ver com o verdadeiro Criador, mas com a projeção do que primeiro acreditamos ser nossa própria crueldade viciosa. Esse arquétipo do Deus do ego se divide em bilhões de fragmentos, deixando que todos nesse mundo sejam percebidos como direta ou potencialmente cruéis. Os primeiros são nossos ódios especiais e os últimos, nossos amores especiais. Citação: ninguém ataca sem a intenção de ferir. Isso não pode ter exceção. Quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Comentário. Jesus, portanto, expõe o mito da face da inocência, tipicamente expresso como: eu não tive escolha além de atacar, pois você atacou primeiro ou ameaçou atacar, e se eu não me defender, você vai atacar a mim, aos meus amados,
ao meu país ou aos grupos com os quais me identifico. No entanto, isso não é inocente, mas ataque com, entre aspas, intenção de ferir e, portanto, cruel. Nós dizemos, com efeito, que o que nos protege dos vilões do mundo é a crueldade. Lembre-se de Hamlet, onde o príncipe diz à sua mãe, abre aspas, eu tenho que ser cruel apenas para ser benigno, fecha aspas. No entanto, você não pode ser benigno se for cruel. Pensar que pode é ouvir o racionalismo do ego, cuja expressão clássica é um pai dizendo a uma criança, abre aspas, isso machuca mais a mim do que a você, fecha aspas. Texto, capítulo 3. Assim, Jesus traz ao nosso escrutínio o sistema de pensamento de ataque e defesa do ego, cujo cerne é a separação. Eu não defenderia a mim mesmo a menos que primeiro tenha percebido você como separado de mim. Portanto, sei que estou em meu ego, pois a verdade de Deus e de seu Filho é a perfeita unicidade na qual não existe separação e, portanto, nenhum ataque. É irrelevante se percebo você como me atacando ou vice-versa, pois de qualquer forma eu me identifiquei com um sistema de pensamento de separação, fragmentação e ataque. Nós, portanto, protegemos nossa identidade com crueldade e ataque, refletindo o momento original no qual acreditamos que a única maneira de podermos proteger nossa recém-adquirida individualidade era atacar a perfeita unicidade de Deus e destruir seu amor. Uma vez que essa é a origem do sistema de pensamento do ego e ideias não deixam sua fonte, nós somos a ideia daquela fonte, atacar para proteger a separação. Não deveria ser surpresa, portanto, que nosso comportamento seja baseado no ataque e defesa, que nós tentamos camuflar, invocando nossas necessidades de sobrevivência. Nós atacamos, destruímos e canibalizamos outros organismos vivos para que possamos viver, defendendo essas ações por afirmarmos que não temos escolha. Temos que ser cruéis com a vaca, o peixe ou a cenoura. Se não fizermos isso, morreremos. O pensamento arquetípico subjacente à existência, portanto, é que se eu não destruir Deus, me apoderar do seu poder e usurpar seu papel, não vou sobreviver. Uma vez que minha sobrevivência vem primeiro, me sinto justificado no que faço. É isso o que toda, entre aspas, coisa viva, enclausurada em um corpo, encena nesse mundo. Esse é o cerne do sonho, cujo cerne é o medo da nossa morte e perda do nosso ser. Citação. Pois cada sonho não é senão um sonho de medo. Não importa que forma pareça tomar, o medo é visto dentro, fora ou em ambos os lugares, ou pode estar disfarçado em uma forma agradável, mas nunca está ausente do sonho, pois o medo é a matéria-prima dos sonhos, da qual todos são feitos. A sua forma pode mudar, mas não podem ser feitos de nenhuma outra coisa. Texto, capítulo 29. Comentário. Para repetir, com o medo vem o pensamento de que se eu não fizer algo, serei destruído. Portanto, estou justificado em atacar outros, o que Jesus nos diz para não defendermos nem chamarmos de nomes bonitos. Ataque é ataque, e é sempre cruel, uma tentativa de colocar nossas necessidades em cima de outra pessoa e depois justificar nossas ações por invocar a face da inocência. Citação.
queres dizer que acreditas que ferir o outro te traz liberdade, e queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo. Comentário. Minha crença é a de que eu serei livre do aprisionamento do mundo se atacar outra pessoa. Portanto, justifico o ataque por afirmar que meu propósito não é ferir outra pessoa, mas preservar o meu ser. Essa justificativa vai ao cerne da política externa de todo o país, passada, presente e futura. Estamos justificados em nos defendermos contra outras nações, porque, se não o fizermos, seremos aniquilados. Nações operam dessa forma porque são compostas de indivíduos que operam dessa forma. O sistema de pensamento do ego é quer você esteja falando de um paramécio ou de um governo. É útil considerarmos como nossas vidas diárias exemplificam isso, pois estamos em um perpétuo estado de medo, falta e privação, acreditando que, por canibalizarmos outros, amor ou ódio especial, estaremos melhor, mais seguros e felizes, e, no entanto, estamos enganados. Citação. O que tu projetas, desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra o que projetas, continuas atacando-o porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso, inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo, fora da tua consciência, e assim imaginas teres te posto a salvo. Texto, capítulo 6. Comentário. Nós agora vemos como essa estratégia do ego reforça o sistema de pensamento de medo que estamos tentando desfazer. Citação. Como é inteiramente insana a ideia de que defender-te do medo é atacar? Pois é assim que o medo é procriado e alimentado com sangue, para fazê-lo crescer, inchar e enfurecer-se. Assim, o medo é protegido e é impossível escapar. Comentário. O ego nos diz que a forma de escaparmos do medo na mente é projetá-lo, fazendo um mundo no qual o pecado é visto externamente. Ao projetarmos, no entanto, conseguimos apenas a troca do medo interno pelo externo, dessa forma não ganhando nada, uma vez que o ego nos levou a esquecer a mente da qual nos separamos. Não temos recordação de que viver em medo corporal, física e psicologicamente é uma defesa contra o medo interno. Estamos conscientes apenas da vulnerabilidade repleta de medo que experimentamos como corpos. Se pudéssemos nos lembrar de que a projeção é uma solução do ego para o medo na mente, iríamos saber que esse mundo não faz sentido, pois não ganhamos nada por fazê-lo. Mais uma vez, o ego nos faz esquecer sua estratégia para que não tenhamos consciência de que o que fazemos é uma defesa mal adaptada e ineficiente contra um problema que nunca é resolvido. De fato, o problema é tão inteligentemente protegido pela projeção que não escapamos de sua premissa subjacente e ilusória de separação e punição. Citação. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida e seu único propósito
é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente dos teus irmãos e separado deles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Texto, capítulo 6. Comentário. Assim, nosso medo interno de que Deus vai nos destruir, nascido da nossa crença no pecado, é vivido de forma externa às nossas mentes no corpo. Nascemos em um estado de medo e, se um bebê não é alimentado e cuidado logo depois de nascer, entra em pânico e morre. O corpo é estabelecido para o que chamamos de início ao fim da vida, para produzir medo, levando-nos a criar defesas mal adaptadas, nenhuma das quais funciona. Lembre-se da linha no texto, abre aspas, defesas fazem aquilo contra o que deveriam se defender, fecha aspas, texto capítulo 17. O propósito das defesas é nos proteger do medo, mas elas meramente o reforçam. Isso estabelece um círculo vicioso, mas sem memória da origem do problema. Não há meio de podermos resolvê-lo. É por isso que o corpo de ninguém é verdadeiramente curado e nenhum problema no mundo é realmente resolvido. Ninguém vai à fonte do problema. A decisão da mente de estar por conta própria. Assim, a culpa em relação ao nosso ataque inevitavelmente produz o medo de que outros vão nos atacar, o que inevitavelmente requer a defesa do contra-ataque. E assim por diante, como já vimos. Citação. É por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor de sua própria segurança. Eles têm medo de que suas projeções retornem e os firam. Acreditando que apagaram as suas projeções de suas próprias mentes, acreditam também que as suas projeções estão tentando voltar a introduzirem-se nela de modo furtivo. Uma vez que as projeções não deixaram as suas mentes, eles são forçados a engajarem-se em uma atividade constante de forma a não reconhecer isso. Texto, capítulo 7. Citação. Hoje aprendemos uma lição que pode poupar-te mais atrasos e misérias desnecessárias do que podes imaginar. É isso. Fazes aquilo contra o qual te defendes e pela tua própria defesa fazes com que seja real e inescapável. Comentário. O próprio fato de eu me defender contra o medo afirma sua realidade. De outra forma, eu não precisaria de defesa. No entanto, a defesa não me protege do medo, como discutimos acima, mas simplesmente reforça sua memória. Agora fortalecido em minha mente, o medo requer a defesa dos relacionamentos especiais, os quais, por seu lado, me tornam amedrontado, e por aí eu vou. Citação. Abaixa as tuas armas, e só então perceberás que o medo é falso. Comentário. Jesus pede por uma atitude de ausência de defesas, entre aspas,
abaixa as tuas armas. Ele não fala de mudarmos o comportamento, mas a atitude. A mudança de acreditarmos que a sobrevivência vem à custa de alguém mais, para entender que só os interesses compartilhados vão nos proteger. Essa mudança da defensividade para a ausência de defesas resulta de examinarmos as premissas subjacentes do ego, que não fazem sentido e não funcionam. Lembre-se da sexta característica de um professor avançado de Deus. Citação: defesas não passam de tolos guardiões de ilusões loucas. Quanto mais grotesco o sonho, mais firmes e poderosas aparentam ser as suas defesas. No entanto, quando o professor de Deus finalmente concorda em olhar para o que vem depois delas, descobre que ali não havia nada. Não é o perigo que vem quando se abre mão das defesas, é a segurança, é a paz, é a alegria e é Deus. Manual dos Professores, capítulo 4. Citação: parece que atacas o inimigo que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro, um pensamento alheio lutando contra ti mesmo, privando-te de paz e dividindo a tua mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconciliáveis. Pois agora o amor tem um, entre aspas, inimigo, um oposto, e o medo, o estranho, precisa agora da tua defesa contra a ameaça do que realmente és. Comentário: inimigo está entre aspas porque o amor não pode ter inimigos. A projeção não pode estabelecer o que é real. Nos próximos poucos parágrafos, Jesus descreve a projeção sem usar a palavra, explicando como um Deus amoroso se torna uma imagem de vingança e crueldade. A mudança do ego de seus atributos para o outro, com O maiúsculo. Essa distorção do amor reverte os campos da mente, com as características de inocência e segurança investidas no ego e o ódio e medo no amor. Assim, o ego diz ao filho, abre aspas, venha comigo e eu vou protegê-lo, pois eu sou sua esperança, segurança e vida. Vá com Deus e você será destruído, pois o amor deve ser temido. Fecha aspas. O amor, portanto, se transforma no ego e nosso, entre aspas, inimigo se torna nosso amigo. Jesus está nos dizendo que parece existir um inimigo externo, nossos objetos de amor e ódio especial. No entanto, tudo o que fazemos é reforçar a divisão dentro de nossas mentes entre Deus e o ego. Fora de mim, vejo pecado e inocência, comigo sendo a vítima inocente e você o pecador. No entanto, isso é apenas a projeção da mente dividida, na qual percebo a mim mesmo como o filho inocente que está para ser destruído pelo pai cruel e vingativo. O próprio fato de eu ter tornado a defesa real o mundo e o corpo, me diz que existe um perigo em minha mente que exige proteção. Esse é o significado de, abre aspas, tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro, fecha aspas, os, entre aspas, dois campos, o que parece ser amor é medo. Dentro da mente errada, o que é chamado de amor não é amor de forma alguma, mas uma imagem de crueldade, enquanto a memória amorosa do verdadeiro Deus repousa seguramente na mente certa,
esperando que nós a escolhamos. No entanto, não é nem esse amor, nem a crueldade o que vemos, pois percebemos a crueldade do lado de fora, em outra pessoa, tornando-nos os inocentes que querem apenas amar. Nossas projeções realmente fazem nossa percepção. Citação: Tu vês o que esperas e esperas o que convidas. A tua percepção é o resultado do teu convite, vindo a ti em função do que pediste. 2 modos de olhar para o mundo estão na tua mente, e a tua percepção vai refletir a orientação que escolheste. Lembra-te sempre que vês aquilo que buscas, pois o que buscas tu acharás. O ego acha o que busca e só isso. Conforme olhas para dentro, escolhes o guia para o teu modo de ver. E então olhas para fora e contemplas as suas testemunhas. É por isso que achas o que buscas. O que queres em ti mesmo, tu farás com que seja manifestado, e o aceitarás do mundo, porque o puseste lá por querer que fosse assim. Quando pensas que estás projetando o que não queres, ainda assim é porque de fato o queres. A mente, então, vê um mundo dividido fora de si mesma, mas não dentro. Texto, capítulo 12. Comentário: Assim, você mantém a culpa que secretamente quer, mas finge que ela está em outro. Seu ego venceu mais uma vez. Você preserva seu ser separado, mas alguém mais paga o preço por ele, conforme você luta para, citação, punir os pecados que pensas serem teus em uma outra pessoa. E assim, ele vem a ser a tua vítima, não o teu irmão, diferente de ti por ser mais culpado, assim necessitando que tu o corrijas por seres mais inocente do que ele. Texto, capítulo 27. Citação: Se considerares cuidadosamente os meios pelos quais a tua autodefesa inventada procede em seus caminhos imaginários, perceberás as premissas em que se baseia a ideia. Comentário: Nosso sistema defensivo de culpa e ódio não é real, mas fantasiado e imaginado. Isso inclui o universo físico e nossa identificação corporal dentro desse universo. Jesus nos lembra de que isso é inventado, conforme nos recordamos dessa importante passagem. Citação: O que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? O que aconteceria se compreendesses realmente que o inventaste? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmos são totalmente irreais? Poderias ter fé no que vês se aceitasses isso? E queres ver isso? Texto, capítulo 20. Comentário: A primeira dessas premissas é a que vimos na lição 167. Citação: Primeiro é óbvio que as ideias têm que deixar a sua fonte, pois és aquele que faz o ataque, e não podes deixar de tê-lo concebido antes. Comentário: O filho acredita na história do ego de que ele se separou de Deus. Abre aspas. Você é uma ideia na mente de Deus. E adivinhe só, você se separou da sua fonte e agora existe fora dela. Fecha aspas. Esse é o primeiro ataque perpetrado por nós, não por Deus,
que nos identificamos com o Filho separado de Deus. Logo no início do texto, Jesus resume, abre aspas, o que de fato ocorreu na separação, ou seja, o, entre aspas, desvio para o medo. Fecha aspas. Texto capítulo 2. Quando as ideias pareceram deixar sua fonte. Citação. Primeiro acreditas que o que Deus criou pode ser mudado pela tua própria mente. Segundo, acreditas que o que é perfeito pode ser tornado imperfeito ou falho. Terceiro, acreditas que podes distorcer as criações de Deus, inclusive a ti mesmo. Quarto, acreditas que podes criar a ti mesmo e que a direção da tua própria criação depende de ti. Texto capítulo 2. Citação. Mas atacas o que está fora de ti e separas a tua mente daquele que deverá ser atacado, com fé perfeita de que a divisão que fizeste é real. Comentário. Conforme o ego começa a desenvolver sua estratégia defensiva, ele pega o pecado da mente, nossa autoacusação de termos atacado Deus, o separa de tal forma que agora existem duas figuras aparentes na mente, o filho inocente e o pai cruel e pecador. Nós temos, entre aspas, fé perfeita de que a divisão é real, porque não temos consciência do que fizemos. O mundo cruel ao qual o ego nos levou se torna a realidade, pois, uma vez que projetamos nosso pecado em um Deus punitivo, nos esquecemos do pecado da crueldade, originado em nós mesmos, cientes apenas da crueldade que está fora de nós, em uma deidade furiosa. Insanamente pensamos que nossa segurança e proteção estão em acreditarmos nisso. Para recapitularmos, as características do amor foram roubadas pelo ego e se estabeleceram no ser inocente que agora acredito ser eu mesmo, enquanto o tempo todo meu pecado foi dividido e visto nessa figura projetada de crueldade. Citação. Em seguida, os atributos do amor são conferidos ao, entre aspas, inimigo do amor, pois o medo vem a ser a tua segurança e o protetor da tua paz, ao qual te voltas esperando consolo e procurando escapar das dúvidas em relação à tua força, e buscando a esperança do repouso numa quietude sem sonhos. Comentário. Vendo as mentiras do ego como verdade, nos voltamos para o especialismo em busca de proteção e consolo. Quando estamos transtornados, não buscamos ajuda ou conforto no amor de Jesus, mas no mundo de ídolos. Por exemplo, nós tornamos as palavras do curso santas e buscamos conforto nelas, sem irmos além delas, até seu significado. Vamos ver, em uma lição posterior, os pensamentos de Jesus sobre as palavras. Por enquanto, vamos mencionar que sua importância repousa apenas no local para onde elas nos levam. No entanto, se temermos o significado das suas palavras, vamos usá-las como substitutos, ídolos, para o processo de perdão que elas simbolizam. Citação. Não deixes que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando-te segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança
e a paz da tua mente. Texto, capítulo 29. Comentário. Portanto, aplique essas linhas quando você precisar de conforto, observando a tentação de correr para o especialismo em vez disso, tendo ouvido o conselho do ego de que o escape da ansiedade e do medo vem dele mesmo, e não do amor que vai destruir você. É essencial aplicar esses ensinamentos abstratos de formas muito específicas. De outra forma, os ídolos do especialismo vão permanecer. E agora, o outro lado. Citação. E, ao despojares o amor do que pertence a ele, e só a ele, o amor é dotado dos atributos do medo. Comentário. O amor é nossa verdadeira segurança, pois ele é nossa verdadeira identidade. Conforme o amor é removido desse ser, no entanto, o egoísmo e a crueldade intrínsecos ao sonho de separação do ego encontram seu lar no amor, que então acaba dotado com os atributos do medo. Citação. Pois o amor te pediria que te despojasses de todas as tuas defesas como mera tolice, e as tuas armas, na verdade, se desfariam em pó, pois é o que são. Comentário. Assim, temos medo de Jesus e do seu amor. Em sua presença, iríamos baixar nossas defesas, deixando de lado nossa identificação com o universo físico como nosso lar e o corpo como nosso ser. Para nos protegermos desse fim à nossa existência, o ego diz, abre aspas, eu sou seu amigo, o Espírito Santo é o seu inimigo, fecha aspas. Agora, os atributos do ego são vistos no amor. O perigo não é a culpa, mas o amor. E a verdadeira segurança é encontrada no medo. Lembre-se dessa importante passagem do texto, que descreve nosso medo insano e inacreditável do amor. Citação. Construíste todo o teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus e queres salvar a ti mesmo do seu amor porque pensas que ele te esmagaria no nada. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir e, amando-o a Deus como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que de fato farias. Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor, e quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor de Deus que lá está escondido. É isso o que te assusta. Texto, capítulo 13. Citação. Com o amor como inimigo, a crueldade tem que vir a ser um Deus. Comentário. Isso é assim porque a crueldade mantém o amor distante. Mais uma vez, eu justifico o meu ataque ao amor, dizendo que, se não o fizer, serei destruído. Não posso ser íntimo de ninguém, sem falar em perdoar, pois fazer isso certamente significa perder meu ser individual e especial, e então mantenho os outros longe de mim através do ataque. Assim, a crueldade se torna o meu Deus, como essa passagem descreve. Citação. E então, a vontade de Deus estaria partida em duas, e toda a criação estaria sujeita
às leis de dois poderes opostos, até que Deus se tornasse impaciente, partisse o mundo em dois e relegasse o ataque a si mesmo. Nesse caso, ele de fato teria enlouquecido, proclamando que o pecado usurpou a sua realidade e afinal trouxe o seu amor para ser depositado aos pés da vingança. Texto, capítulo 26. Citação. E os deuses exigem que aqueles que o adoram obedeçam aos seus ditames e recusem-se a questioná-los. Comentário. Note a importante declaração, entre aspas, se recusa a questioná-los. O ego assegura que nunca vamos questioná-lo por fazer com que um véu de amnésia caia sobre nossas mentes no instante em que seguramos sua mão. Como resultado disso, nos esquecemos da estratégia do ego. Se soubéssemos que o universo físico e nossos nascimentos nele são literalmente um pensamento que disse, abre aspas, é isso o que mantém o amor de Deus longe de mim, fecha aspas, ninguém iria prestar atenção a esse mundo. E enquanto esse pensamento estiver escondido, nunca vamos perceber que o significado de estar em um corpo é limitar o amor e assim nos limitarmos. Lembre-se dessas linhas importantes. Citação. Pois o corpo é um limite para o amor. A crença no amor limitado foi a sua origem do corpo, e ele foi feito para limitar o ilimitado. Não penses que isso é apenas alegórico, pois ele foi feito para limitar a ti. Texto, capítulo 18. Comentário. Dito de outra forma, o propósito do corpo é atacar Deus e negar seu amor. Inconscientes disso, buscamos o amor aqui, sinceramente acreditando que vamos encontrá-lo. No entanto, Jesus rasga o véu que esconde a estratégia do ego, para que possamos vê-la claramente e escolher contra ela. Na verdade, o ego dispõe todas as suas forças contra nosso alcance dessa visão, invocando o medo de Deus para dissuadir nossa união com Jesus em seu caminho de perdão. Como lemos nessa passagem descrevendo uma forma, invocando o medo de Deus para dissuadir nossa união com Jesus em seu caminho de perdão. Como lemos nessa passagem descrevendo uma forma que esse estranho Deus assume, doença. Citação. Os rituais do Deus da doença são estranhos e muito exigentes. A aliança à negação de Deus é a religião do ego. O Deus da doença, obviamente, exige a negação da saúde, pois a saúde está em oposição direta à sua própria sobrevivência. A blasfêmia é, então, autodestrutiva e não destruidora de Deus. Ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. Esse é o oferecimento que o teu Deus exige, porque, tendo-o feito a partir da tua própria insanidade, ele é uma ideia insana. Ele tem muitas formas, mas embora possa parecer ser muitas coisas diferentes, não é senão uma ideia, a negação de Deus. Texto capítulo 10. Citação. A punição severa é o quinhão inexorável daqueles que perguntam se as exigências são razoáveis ou até mesmo sãs. Comentário. É aí que o ego se torna cruel. Se nós começarmos a nos identificar com o sistema de pensamento do Espírito Santo, questionaremos se as exigências de crueldade do ego são realmente, entre aspas, razoáveis ou até mesmo sãs.
O aviso do ego, no entanto, sobe à superfície. Abre aspas. Se você ouvir esse curso e me questionar, logo sacrificará sua identidade. Fecha aspas. Nesse momento, o terror golpeia nossos corações, com a, entre aspas, punição severa, que será nosso quinhão inexorável. Nós tememos perder nosso ser e fugimos para o ego em busca de conforto. Se a dor é uma defesa contra o amor de Deus, como já vamos ver na lição 190, ela se torna nossa amiga. E nós adoramos sua crueldade como nosso Deus. Quer eu inflinja a dor a você ou a mim mesmo, é irrelevante. De qualquer forma, mantenho o amor longe de mim, a meta do ego. Citação. Seus inimigos, sim, são insensatos e insanos, mas eles próprios são sempre misericordiosos e justos. Comentário. Nós pensamos que os inimigos do ego são insanos, o que inclui Jesus e seu curso. Eles são insensatos, exigentes e não fazem sentido, e nós estávamos muito melhor antes de termos colocado os olhos nele e nos seus livros. Quase todos os estudantes sabem a respeito do que estou falando. Se você não souber, há chances de existir algo faltando em sua prática do curso, pois o medo de perder sua identidade especial vai inevitavelmente levá-lo a questionar a verdade dessas palavras e do seu professor. Portanto, você quer estar ciente desse truque do ego, de forma que, se e quando ele começar com isso, você possa dar um passo atrás e dizer, abre aspas, ah, isso é exatamente o que o meu ego faria mesmo, fecha aspas. Quando você começar a duvidar da sanidade e sensatez de um curso em milagres e colocar seu sistema de pensamento acima dele, saberá que existe algo muito errado, o que deveria ajudá-lo a reconhecer as profundezas da sua insanidade. Citação. Hoje contemplamos sem emoção esse Deus cruel. Comentário. Aprender a olhar para o ídolo cruel de especialismo do ego que fizemos como substituto para a verdade é o significado do perdão. No entanto, precisamos olhar, entre aspas, sem emoção, para esse sistema de pensamento, o que significa sem paixão, julgamento ou culpa, como essas duas passagens descrevem. Citação. Tens que olhar para as tuas ilusões e não mantê-las escondidas, porque elas não se baseiam em um fundamento próprio. Estando ocultas, parecem fazê-lo e assim aparentam manter-se por si mesmas. Essa é a ilusão fundamental sobre a qual repousam as outras. Texto capítulo 13. Não tenhas medo de olhar para o relacionamento especial de ódio, pois a liberdade está em olhar para ele. Seria impossível não conhecer o significado do amor, exceto por isso. Pois o relacionamento especial de amor, no qual está escondido o sentido do amor, é empreendido somente para fazer com que o ódio não seja visto, mas não para deixar que ele se vá. A tua salvação despontará com clareza diante dos teus olhos abertos à medida que olhares para isso. É essencial trazê-lo para ser visto e não fazer nenhuma tentativa de escondê-lo. Texto capítulo 16. Comentário. Portanto, nessa única sentença do livro de exercícios, você encontra um adorável resumo desse processo. Você olha para a crueldade do ego sem emoção, sem julgamento. Citação. E observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue, e embora pareça lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Comentário. Pense no ego irado como uma estátua, o que você não pode fazer sem liberar o investimento em ver a crueldade fora de você.
Perceba que essa estátua é uma imagem projetada de uma imagem ilusória na sua mente. E se a imagem na mente é inventada, o objeto projetado tem que ser inventado também. Citação: não pode fazer nada, não precisamos desafiar o seu poder. Ele não tem nenhum. Comentário: é por isso que você não precisa atacar um inimigo, pois quando o faz, o torna real e dá a ele um poder que ele não tem. O amor, portanto, não se opõe. Ele simplesmente aceita a verdade, como lemos. Citação: como é que alguém supera ilusões? Com certeza não é através da força ou da raiva, nem se opondo a elas de alguma forma. São superadas meramente permitindo que a razão te diga que contradizem a realidade. Vão contra o que não pode deixar de ser verdadeiro. A oposição vem delas e não da realidade. A realidade não se opõe a nada. O que simplesmente é, não necessita de defesas e não oferece nenhuma. Texto capítulo 22. O poder não pode se opor, pois a oposição o enfraqueceria, e poder enfraquecido é uma contradição de ideias. Para que o poder seja ele mesmo, não pode haver oposição. Nenhuma fraqueza pode se introduzir nele sem mudá-lo, fazendo com que seja algo que não é. Texto capítulo 27. E aqueles que veem nele a sua segurança não têm nenhum guardião, nem força para invocar em momentos de perigo e nenhum guerreiro poderoso para lutar por eles. Comentário: colocar sua confiança, esperança e segurança em um ídolo é colocá-las em nada, porque nada fora de você pode ajudá-lo de qualquer forma. Aplique isso especificamente a seus relacionamentos especiais. De outra forma, o curso em milagres não terá significado para você. Observe-se defendendo contra o amor de Deus, com a insanidade do especialismo, e olhe para sua adoração a esses ídolos sem julgamento. Citação: esse momento pode ser terrível. Comentário: Jesus se refere ao momento em que você percebe que o inimigo não está fora, mas dentro. Mesmo quando você olha para o inimigo interno sem julgamento e ele desaparece, esse momento ainda é terrível, pois bem no início nós fugimos do terror de perdermos nosso ser separado. Quando liberamos a segunda linha de defesas do ego, reconhecendo que o inimigo externo está realmente dentro de nós, o ego usa a artilharia pesada, dizendo, abre aspas, você está certo, o problema não está fora, mas dentro, e agora você encontrou a fonte da ira de Deus e ele encontrou você. Fecha aspas. No entanto, se você puder permanecer com Jesus e olhar para a primeira linha, vai perceber que a imagem de culpa e punição é tão ilusória quanto o inimigo externo. Lembre-se, a segunda imagem se defende contra a primeira sendo o inimigo pecaminoso, que é outra pessoa, e a última, sua culpa em relação a seu pecado contra Deus. Ambas foram inventadas, pois ambas são destinadas a impedir você de voltar ao tomador de decisões na mente e ver o equívoco que você agora pode corrigir. Na escolha correta, feita de uma vez por todas, o ser individual desaparece. Assim, esse momento pode realmente ser terrível. Citação: mas pode também ser o momento da tua liberação da escravidão abjeta. Comentário: eu não preciso mais ser um escravo da tirania do ego, pois, na verdade, ele não tem poder. Eu estava escravizado apenas pelo poder da minha mente,
que agora uso para trocar de professores. Assim, as cadeias desaparecem e eu estou livre. Citação. Fazes uma escolha de pé diante desse ídolo, vendo exatamente como é. Comentário. Um curso em milagres nos ajuda a voltar ao ponto no qual escolhemos errado, olhando sem medo ou culpa e afirmando que nosso equívoco foi apenas tolo, não mau ou pecaminoso. Jesus ocasionalmente usa a imagem de brinquedos quando fala do pecado, um jogo com que crianças brincam. Somos todos crianças, brincando com o pecado que acreditamos ser devastador, mas que, na verdade, não é nada. Aqui estão algumas passagens representativas e, de certa forma, familiares. Citação. Pequena criança, tu estás apenas sonhando, e os ídolos são brinquedos com os quais sonhas que estás brincando. Quem tem necessidade de brinquedos, a não ser as crianças? Elas fingem que governam o mundo e dão aos seus brinquedos o poder de se locomoverem, de falarem e de pensarem, de sentirem e de falarem por elas. Entretanto, tudo aquilo que os seus brinquedos aparentemente fazem está nas mentes das crianças que com eles brincam. Mas elas anseiam por esquecer que elas próprias inventaram o sonho no qual os seus brinquedos são reais e não reconhecem que os desejos que eles têm são os seus próprios. Há uma época em que a infância deveria passar e acabar para sempre. Não busques reter os brinquedos das crianças. Põe todos de lado, pois já não necessitas deles. Texto capítulo 29. Os exaustivos e insatisfatórios deuses que fizeste são brinquedos inflados de criança. Elas são apenas brinquedos, minha criança, portanto, não te lamentes por elas. A sua dança nunca te trouxe alegria, tampouco eram coisas para assustar-te, nem para te dar segurança caso obedecessem às tuas regras. Elas não devem ser estimadas nem atacadas, mas apenas contempladas como brinquedos de criança, sem qualquer significado próprio. Vê um significado nelas e verás todos. Não vejas nenhum e elas não te afetarão. Olha calmamente para os seus brinquedos e compreende que são ídolos que apenas dançam de acordo com desejos vãos. Não lhes dês o teu culto, pois não existem. O seu único equívoco é pensar que são reais. O que o poder de ilusões poderia fazer? Texto capítulo 30. Comentário. O resto da lição consiste de uma referência direta ao quarto obstáculo à paz, o medo de Deus, onde Jesus fala de ficarmos de pé diante do véu final, decidindo se vamos atravessá-lo ou vagar para longe, apenas para depois retornarmos. Citação. Aqui, com o fim da jornada diante de ti, vês esse propósito. É aqui que escolhes se olhas para ele ou se continuas vagando, apenas para retornares e escolheres outra vez. Texto capítulo 19. Comentário. As sentenças remanescentes do parágrafo são o fio que conduz ao obstáculo final. Citação. Devolverás tu ao amor o que tens buscado arrancar dele para depositar diante desse pedaço de pedra irracional? Comentário. Em outras palavras, vamos devolver a Deus e ao Espírito Santo as mentes que por direito são deles. Eles são o lar da nossa paz, segurança e proteção, que nunca podem ser encontrados em um ídolo. Note a palavra arrancar, que é muito pouco usada num curso em milagres, mas captura evocativamente a essência do roubo selvagem do ego. Aqui estão 2 exemplos de passagens que descrevem a violência do especialismo
ao buscar tomar para si a verdade que é de Deus. Citação: a verdade veio a ser tão amedrontadora que, a não ser que ela fosse fraca, pequena e indigna de ser valorizada, não terias coragem de olhar para ela. Pensas que é mais seguro dotar o pequeno ser que fizeste com o poder que arrebataste da verdade, triunfando sobre ela e deixando-a impotente. Texto capítulo 16. O que é essa coisa preciosa, essa pérola de valor inestimável, esse tesouro secreto a ser arrancado com justa ira desse inimigo tão traidor e astuto? Texto capítulo 23. Citação: ou farás outro ídolo para substituí-lo? Pois o Deus da crueldade toma muitas formas. Pode-se achar outra. Comentário: o que tipicamente acontece com estudantes de um curso em milagres é que eles perdoam e, por um breve momento, se sentem pacíficos e felizes. Então, o medo começa. Se eu não tiver meus relacionamentos especiais, o que restará será apenas o amor de Deus, e não existe individualidade nisso. Nesse ponto, nós rapidamente corremos para fazer outro ídolo especial, investindo crueldade em ainda outra forma. Jesus pede nossa atenção conforme estudamos e praticamos seu material, para que não sejamos cegados pelo ego. Citação: contudo, não penses que o medo é o modo de escapar do medo. Lembremo-nos do que o livro-texto enfatizou a respeito dos obstáculos à paz. O obstáculo final, o mais difícil de se acreditar que não seja nada, um obstáculo com a aparência de um bloco sólido, impenetrável, amedrontador e além do conquistável, é o medo do próprio Deus. Comentário: esse é o pensamento que colocou em movimento o sistema de pensamento do ego e levou ao universo físico. A estratégia do ego é nos convencer de que somos pecadores por termos destruído Deus, que, de alguma forma, vai se levantar dos mortos e nos destruir. Essa é a origem aparente do nosso medo de Deus. O ego não nos diz que seu medo é a unicidade de Deus, pois dentro do seu amor, toda separação desaparece. Assim, o ego inventa seu conto de pecado, culpa e medo, levando inevitavelmente ao medo da punição de Deus. Uma vez que essa se torna nossa realidade, precisamos do mundo do especialismo como uma defesa. O mundo, portanto, repousa na premissa de que o medo de Deus é uma realidade ontológica e a punição é devida ao nosso ser pecaminoso. Aqui estão alguns trechos do uso do ego, desse medo para nos defender contra a nossa lembrança do amor de Deus. Citação: o que sentirias e pensarias se a morte não retivesse nenhuma atração para ti? Muito simplesmente te lembrarias do teu pai. E à medida em que essa memória surge em tua mente, a paz tem ainda que superar um obstáculo final, após o qual se completa a salvação e o Filho de Deus é restaurado inteiramente à sanidade. O quarto obstáculo a ser superado cai como um véu pesado diante da face de Cristo. Esse é o mais escuro dos véus, mantido pela crença na morte e protegido por sua atração. A dedicação à morte e à sua soberania é apenas o voto solene, a promessa feita em segredo ao ego de nunca erguer esse véu, nunca se aproximar dele, nem nunca suspeitar que esteja ali. Essa é a barganha secreta feita com o ego para manter aquilo que se encontra além do véu para sempre apagado e sem ser lembrado. Aí está a tua promessa de nunca permitir que a união te chame para fora da separação, a grande amnésia na qual a memória de Deus parece absolutamente esquecida, a fenda entre o teu ser e tu. Texto capítulo 19. Citação:
Aqui está a premissa básica que entroniza o pensamento do medo como Deus. Pois o medo é amado por aqueles que o idolatram, e o amor agora aparenta revestir-se de crueldade. Comentário. Embora seja muito difícil, precisamos perceber que quando estamos em um estado de ansiedade e dor, é porque estamos adorando a ansiedade e a dor. Lembre-se, é o nosso sonho, e nós o escolhemos porque ele nos mantém longe de algo que consideramos ainda pior, a perda do ser. Todos nós sofremos alegremente nossas experiências para mantermos nosso ser individual e especial intacto, e então, naturalmente, ou de forma não natural, tentamos culpar outra pessoa pela dor e sofrimento. Citação. De onde vem a crença totalmente insana em deuses de vingança? O amor não confundiu os seus atributos com os do medo. Mesmo assim, os adoradores do medo não podem deixar de perceber a própria confusão no, entre aspas, inimigo do medo, e a sua crueldade é agora uma parte do amor. Comentário. Essa crença insana não veio de Deus, cujo amor é simplesmente Ele mesmo, com nada além dele. Portanto, nossa crença insana em deuses da vingança vem da crença em nossa pecaminosidade e crueldade, tendo projetado em Deus o que acreditamos ser nossa própria realidade. Citação. E o que poderia ser mais amedrontador agora do que o próprio coração do amor? O sangue parece estar em seus lábios, o fogo vem dele. Ele é mais terrível do que tudo, mais cruel do que qualquer coisa que se possa conceber, e fulmina todos aqueles que o reconhecem como seu Deus. Comentário. A carta dos Hebreus diz que é algo terrível cair nas mãos do Deus vivo. Isso é o que todas as pessoas que pensam existir acreditam, pois sua própria crueldade percebida não pode deixar de ser projetada em outro, mesmo no próprio Deus. Citação. A escolha que fazes hoje é certa, pois olhas pela última vez para esse pedaço de pedra esculpida que fizeste e não mais o chama de Deus. Comentário. Estamos no ponto no qual podemos fazer a escolha certa, com o professor certo, o mesmo lugar em que estávamos no final do capítulo 19, com o quarto obstáculo à paz, capazes de olhar para esse canto do sistema de pensamento do ego sem vagar para longe. A ideia central é que nós olhemos para ele pela última vez. Citação. Já alcançaste esse lugar antes, mas escolheste que esse Deus cruel permanecesse contigo sob outra forma, e assim o medo de Deus retornou contigo. Dessa vez, tu o deixas lá e retornas a um novo mundo, sem a carga desse peso. Um mundo contemplado, não através dos olhos do medo que não vem, mas da visão que a tua escolha devolveu a ti. Comentário. No passado, nós vagamos para longe, em vez de passarmos através do véu final, recusando-nos a aceitar que o mundo e o corpo são defesas contra perdermos nossa individualidade, defesas que ainda escolhemos reter. Jesus agora nos coloca no ponto da jornada, onde percebemos que nossa última defesa contra esse reconhecimento não é mais valiosa para nós. Apenas o Deus verdadeiro será suficiente. Assim, quando realmente percebermos nosso equívoco e deixarmos Jesus ser nosso professor, olharemos para esse mundo de forma diferente, pois seus olhos se tornam os nossos próprios. Não vemos o terror, crueldade ou medo, apenas tolos equívocos sem nenhum poder de nos manter longe da luz. Estamos no mundo real, a transformação da oração de um processo para uma canção. E nós damos graças, assim como nosso Criador. Citação. A oração é uma escada que chega até o céu.
No topo há uma transformação que se parece muito com a tua, pois a oração é parte de ti. As coisas da terra são deixadas para trás e não são mais lembradas. Não se pede nada, pois nada está faltando. A identidade de Cristo é plenamente reconhecida. Está definida para sempre. Está além de qualquer mudança e incorruptível. A luz não mais vacila e nunca se apagará. Agora, sem qualquer tipo de necessidade e moldada para sempre na pura impecabilidade que é a dádiva de Deus para ti, seu filho, a oração pode mais uma vez vir a ser aquilo que deve ser, pois agora ela se ergue como uma canção de agradecimento ao teu Criador, que é cantada sem palavras ou pensamentos, ou desejos vãos, agora absolutamente sem quaisquer necessidades. Assim ela estende como deves fazer. E por essa dádiva o próprio Deus dá graças. Canção da Oração, capítulo 1. Agora os teus olhos pertencem a Cristo, e Ele olha através deles. Agora a tua voz pertence a Deus, e ecoa a sua. E agora o teu coração permanece em paz para sempre. Tu o escolheste no lugar de ídolos, e os teus atributos, dados pelo teu Criador, te são, enfim, devolvidos. O chamado a Deus foi ouvido e respondido. Agora, o medo dá lugar ao amor, enquanto o próprio Deus substitui a crueldade. Comentário. Nós revertemos o que aconteceu antes. O amor tem o que lhe cabe, e o medo se tornou o que sempre foi, um tolo pensamento, sem nenhum poder de nos afastar da verdade. A lição termina com uma adorável oração, em uma forma que vimos antes e que prenuncia as orações da parte 2. Citação. Pai, somos como tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em ti. Comentário. Nós somos como ele, pois compartilhamos os atributos do amor, não do medo. Se nós percebermos a nós mesmos ou aos outros como cruéis, estaremos dizendo que Deus é cruel também. Ideias não deixam sua fonte. No entanto, se percebermos que a crueldade aparente das pessoas é seu pedido de amor e que o amor está no centro, ideias não deixam sua fonte, afirmamos que Deus é amor também. Assim, nós alegremente oramos mais uma vez essas inspiradoras palavras de cura da psicoterapia que marcam o fim do pecado e, portanto, o fim da dor e da crueldade. Citação. Vamos ficar em silêncio diante da vontade de Deus e fazer o que ela determinou que façamos. Há apenas um caminho pelo qual podemos chegar onde todos os sonhos começaram. E é lá que vamos deixá-los de lado, para vir embora em paz e para sempre. Ouve o pedido de ajuda de um irmão e responde-o. Será a Deus que responderás, pois o chamaste. Não há nenhum outro caminho para ouvir a sua voz. Não há nenhum outro caminho para buscar o seu filho. Não há nenhum outro caminho para achar o teu ser. A cura é santa, pois o Filho de Deus retorna ao céu através do seu abraço benigno, pois a cura lhe diz, através da voz por Deus, que todos os teus pecados foram perdoados. A tua paz é a nossa, e abençoamos o mundo com o que recebemos só de ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco. Trazemos a eles a tua salvação, assim como a recebemos agora, e agradecemos por eles que nos tornam completos. Comentário. Vamos ver na lição 195, o amor é o caminho que faço com gratidão, que Jesus nos pede para agradecermos a todas as coisas vivas, em gratidão pela oportunidade de percebermos que somos parte do único Filho, mesmo com as aparências da separação em contrário. Jesus então nos encoraja. Citação. A tua gratidão para com teu irmão é uma única dádiva que quero.
Eu atrarei a Deus por ti, sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus. Se tu és grato ao teu irmão, és grato a Deus pelo que ele criou. Pela tua gratidão, tu vens a conhecer o teu irmão, e um momento de real reconhecimento faz de todos o teu irmão, porque cada um deles é do teu Pai. Texto, capítulo 4. Comentário. A chave aqui é a palavra todos, refletindo a unicidade da filiação em unidade com seu Criador e fonte. Pois para que Deus seja Deus, Cristo seja Cristo, ninguém pode ser excluído da sua perfeita unicidade. Citação. Neles vemos a tua glória e achamos a nossa paz. Comentário. Nossos irmãos são um conosco, assim como somos um com Deus. Glória, paz e amor são um, pois o Espírito não pode ter divisões em si mesmo. Citação. Somos santos porque a tua santidade nos libertou, e damos graças. Amém. Comentário. A resposta à crueldade do ego é ver seu papel em nossas vidas como uma defesa que não funciona. Acima de tudo, quero me lembrar de que o amor não tem opostos. Se eu for sincero nesse desejo, Deus como amor e eu como sua criança, preciso ter disponibilidade para ver o amor ou o pedido de amor em todos, pois a santidade de Deus está em seu Filho.